Olá, amigos! Quanto tempo, hein? Voltamos aqui com o canal Entre Linhas da História na sua segunda fase. Hoje, um canal especial, nos trilhos da Itatibense. Vem com a gente! Episódio 13, nos trilhos da Itatibense. Eu sou Paulo Henrique Degani, o PhD, e você está no nosso canal Entre Linhas da História, PhD. Temos o apoio do Acervo Fotoparódia, da Associação Pro Memória de Itatiba, da CRN Central de Rádio Notícias e também do JI, Jornal de Itatiba. E contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, Uliane Calçados, Morro Azul Lazuli Hotel, J. Fontana, Engenharia e Consultoria e Restaurante Laço de Ouro. Fique conosco e conheça um pouquinho das nossas histórias. Hoje vamos falar da Estrada de Ferro, a nossa famosa Itatibense, e algumas das suas entrelinhas. Como essa história é bem longa e já foi contada e retratada por vários memorialistas, eu vou me atentar aos fatos que me levem às entrelinhas deste episódio de hoje. Enquanto isso, você passeia pelas imagens. Diz o almanaque de Itatiba para 1916 do jornal A Reação. Abre aspas. Em 1872, os cidadãos Camilo José Pires, Eugênio Joly, Júlio Joly Júnior, Lourenço Pupo, Bento Pires, Antônio Moreira Lima e Antônio Alves Cardoso, em vista das necessidades de comunicação do município e das dificuldades que apresentava o problema do transporte e da produção do café, já atingindo a média anual de 400 mil arrobas, pediram à Assembleia Provincial o direito para uma estrada de ferro que, saindo da vila de Belém de Jundiaí, fosse se entroncar em qualquer ponto com a São Paulo Highway. Essa primeira tentativa não foi efetivada. 8 anos depois, resolveram organizar uma companhia para a construção do ramal de Itatiba, pois a Companhia Paulista, que cuidava da estrada, tinha os direitos de zona que abrangia Itatiba e queria construir um ramal que servisse também a cidade. Também isso não foi efetivado. Já em 1886, retornaram os itatibenses à iniciativa e organizaram uma companhia com capital particular para construir uma estrada de ferro, com contrato assinado em 1887 e início dos trabalhos em agosto desse ano. Destacaram-se Francisco Alves Cardoso, o barão de Itapema, chefe conservador, Dr. José Machado Pinheiro Lima e o cidadão Eleutério Alves Cardoso, quem arranjou a maior parte do capital para a companhia. Segundo apurou-se, o cidadão Paulino de Lima foi quem fez o traçado de toda a linha e os cálculos da despesa de construção. Mas parece que o importante melhoramento devia ter sempre um motivo de embaraço para sua realização. Assim é que logo advieram desavenças entre os diretores da companhia e o engenheiro consultor, William Huggins, da estrada, e de onde resultou uma grande demora no término da construção e após também uma contenda em juízo que terminou pelo depósito judicial da estrada, depois de ter sido ela explorada pelo seu consultor durante algum tempo para se indenizar pela sua renda. O tráfego foi inaugurado em 1889, quando também começou a funcionar para o público a linha telegráfica. Já nesse tempo, quando se fez a festa inaugural, a estrada era propriedade do Banco Construtor e Agrícola de São Paulo. Guardem bem esse nome, Banco Construtor e Agrícola. A estrada de ferro itatibense tinha 21 quilômetros de linhas, ficou definitivamente pronta em 1890. Possuía, entre estações e paradas, Abadia, Luiz Gonzaga, Tapera Grande, Paracatu, Itapema, Paraíso e a Central Itatiba. Curiosamente, as paradas em alvenaria e as estações em prédio de madeira. Tinha 36 vagões de carga, 6 de passageiros. As locomotivas chamavam-se Dr. Machado, Alves Cardoso e mais tarde a Barão de Campinas. A primeira diretoria que teve a Itatibense era composta pelo Dr. José Machado Pinheiro Lima, por Francisco Alves Cardoso, o Barão de Itapema, e por Paulino de Lima. Seu consultor, como já dissemos, foi o engenheiro William Huggins. A ferrovia, apesar do glamour e do caráter afetivo com a cidade de Itatiba, sempre viveu sob os arroubos financeiros. Quando morre o diretor da ferrovia, Dr. Carmo Sintra,
que também dirigia o Banco Construtor e Agrícola de São Paulo, evidencia-se o banco como parte das despesas da estrada, na forma que se sugere que era um dos seus maiores acionistas. A única grande melhoria em si da ferrovia veio em meados dos anos 30, com a implantação das automotrizes a gasolina para o transporte de passageiros, que faziam o trajeto de Louveira a Itatiba e vice-versa em 30 minutos. Para a formação e a manutenção da estrada de ferro, contribuíram muitas famílias, muitos funcionários, guarda-trens, braçais, escriturários, operadores de telégrafo, maquinistas, sem falar dos chefes de estação e de todos aqueles que dedicaram suas vidas em prol da saudosa itatibense. Como não conseguimos citar todos, vamos na pessoa de Benedito da Silveira Franco, grande baluarte e o seu diretor por longos anos, homenagearmos todos aqueles que trabalharam na Itatibense. Falar da estrada de ferro itatibense e não citar Dito Silveira, Benedito da Silveira Franco, não traduz uma história completa da nossa Itatibense. Como eu disse, Benedito da Silveira Franco, itatibense, nascido em 1900, era filho de José e de Escolástica da Silveira Franco. Precoce, aos 8 anos, começa a trabalhar na estrada de ferro. Segundo nos conta a saudosa Diloca Ferraz San Jorge, em seu livro Conheça Sua Cidade, ficou lá por 43 anos. Foi casado com a dona Naício Sanfins e teve 10 filhos. Galgando os postos de trabalho com competência, Dito Silveira foi um dos grandes acionistas da Itatibense, lutando bravamente para que ela não fosse extinta. Ele morre em 1951 e a ferrovia para de funcionar em 1952. Um adendo, no período da Segunda Guerra Mundial, vendeu-se a Itatibense para a CSN, principalmente por conta dos trilhos escassos no período da guerra. Quando se preparava para retirar todo o material, por intervenção do prefeito de Itatiba na época, Evaristo Silva, junto a 25 industriais da região, com a anuência do secretário de Aviação, Anhanha Melo, e em acordo com o ministro de Aviação, Mendonça Lima, a venda se torna sem efeito, salvando a pequena ferrovia da erradicação, que naqueles tempos tinha um déficit de mais de 400 mil cruzeiros. Mas, infelizmente, em 20 de fevereiro de 52, é assinado o decreto onde fica autorizada a supressão da via férrea entre Louveira e Itatiba. Manteve-se a linha telegráfica até a inauguração da agência de telégrafo na cidade. O decreto pediu também que a ferrovia cedesse gratuitamente o seu leito para o DER. O então deputado, depois governador de estado, Abreu Sodré, solidário à causa, pediu ao governo que se mantivesse pelo menos as automotrizes a gasolina na estrada, para atender principalmente o transporte da população rural, mas nem isso se conseguiu. O fato é que em 8 de junho de 1952, toda a ferrovia estava à venda e o inevitável aconteceu. Os seus trilhos foram arrancados, o leito tornou-se estrada de rodagem. O começo da antiga ferrovia em Louveira é hoje basicamente o traçado da rua Luiz Gonzaga. Todo esse apanhado que nós dissemos foi feito com a colaboração dos memorialistas que deixaram grafado a história e o orgulho de ter Itatiba sua estrada de ferro particular. Agradeço também a todos eles e ao Sérgio Romano pelo apoio e conhecimento partilhado e ao Carlos Henrique Pedroso de Melo pela oportunidade do resgate. Inicialmente, a estrada de ferro itatibense possuía 2 locomotivas Glasgow, fabricadas em Dubs. Uma era Dr. Machado, em homenagem ao Dr. Machado, José Machado Pinheiro Lima, paranaense, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo. Foi promotor público e juiz de Direito em Belém de Jundiaí, Itatiba. Nomeado ministro do Tribunal de Justiça em 1892, exerce a sua presidência em 1903. Foi um dos proprietários da fazenda onde hoje está o bairro Vivendas do Engenho d'Água, e aqui nasceram os seus filhos. Alves Cardoso, em homenagem a Francisco Alves Cardoso, a segunda locomotiva. Francisco Alves Cardoso era o primeiro barão de Itapema. Era produtor de café em Bragança Paulista e Itatiba e também chefe do Partido Conservador. A terceira locomotiva tinha homenagem a Joaquim Pinto de Araújo Sintra, barão de Campinas.
Na realidade, essa locomotiva saiu da fábrica com o nome de Sintra. Era uma Baldwin 262 toneladas, número de série 15779. Segundo nós apuramos, tinha a cor verde-oliva e decoração em dourado. Recebe, quando entra na malha viária da Itatibense, o nome de Barão de Campinas. Em nossas pesquisas, encontramos a relação e a homenagem ao Barão de Campinas. O seu filho, José Pinto do Carmo Sintra, bacharel em Direito, foi o fundador do Banco Construtor e Agrícola de São Paulo, que era um dos maiores acionistas da Itatibense. O Barão de Campinas, ele na realidade vivia muito em Amparo. Ele foi chefe do Partido Liberal na cidade no regime monárquico, fazendeiro com cultura de café e opulento capitalista. Ele fundou em 1890, também em Amparo, o hospital com o nome da esposa, Ana Sintra. Sua casa é hoje o Patronato de Jesus, instalada em 2017 pela Cúria Diocesana de Amparo. Quando se adquiriu a terceira locomotiva, homenageou-se, portanto, o Barão de Campinas. E o canal Entre Linhas da História não fica só contando, nós fomos atrás da história. Fomos, pesquisamos e descobrimos uma locomotiva da Itatibense. A Barão de Campinas, número de registro 15779. Você não acredita? Vem com a gente que eu vou te mostrar. 1952 para 2024 é muito tempo. E faz desde 1952 que ela saiu das terras itatibenses e foi transportada para longe do seu povo. Depois de algum tempo, depois de uma boa pesquisa, depois de boas conversas, depois de bons acertos, estamos nós aqui, ao lado da Barão de Campinas. E para quem nos acompanhe nessa nova fase do programa, nesse primeiro programa do canal Entre Linhas da História, eu vou chamar um convidado especial. Ocimar João Rabeck, presidente da Associação Pro Memória de Itatiba e presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Prazer, Ocimar. Prazer é meu, Paulo, em nome da Associação Pro Memória de Itatiba, estar presente aqui nesse momento tão especial, agradecer ao seu convite tão gentil de trazer a associação também para vivenciar esse momento, esse encontro com esse verdadeiro monumento histórico que é a nossa locomotiva, uma delas que tanto fez por Itatiba. Lá nos anos 1888, quando foi inaugurada, a ferrovia trouxe tanta coisa para a cidade, tanto progresso, que era um sonho, era um desejo de toda a população que se realizou naquele momento. Então é algo muito importante, porque isso aqui representa fortemente o trabalho do itatibense, a construção da nossa cidade. E é por isso que é essa alegria da associação, que desde os anos 1980 vem trabalhando pela preservação. E o Paulo agora, através do canal Entre Linhas, conseguiu esse contato, conseguiu esse momento que estamos aqui realizando. E em nome da Associação Pro Memória, vou fortalecer um sonho que há muito vem sendo falado em Itatiba, de um dia, quem sabe, ela voltar triunfalmente para a nossa cidade, a nossa locomotiva, que será um marco muito especial na nossa cidade, ela estando lá também. Ocimar, uma coisa que as pessoas podem perguntar, mas essa é mesmo a Barão de Campinas? E nós temos aqui, ó, o seu RG. Aqui está. Esse é o número de série que saiu da fábrica, 15779. Toda a bibliografia a respeito da Barão de Campinas nos cita como sendo esse número, o número de registro da ferrovia. Está documentado lá que essa é realmente uma das 3 máquinas que trabalharam em Itatiba. Isso, a Dr. Machado, a Alves Cardoso e a terceira,
a gente pode ver, número 3, a terceira locomotiva a vapor, uma Baldwin de 2 toneladas, que é a Barão de Campinas, que sai da indústria, que sai da sua fábrica, com o nome de Sintra, em homenagem realmente a Joaquim, né, Sintra, que era o Barão de Campinas. Depois ela recebe as cores da Itatibense, que são cores específicas da Itatibense, e depois, quando foi adquirida, recebeu as cores da empresa que a adquiriu. Mas é um prazer muito grande, né? É realmente uma alegria estar diante desse marco histórico, desse monumento histórico. Então fica aqui mais uma vez nosso agradecimento e nosso cumprimento, nossos parabéns pelo seu trabalho, Paulo, pelo trabalho belíssimo que o canal Entrelinhas da História tem feito para a cidade. A Associação Pro Memória tem feito, inclusive, outros trabalhos significativos e importantes. E mais um que eu gostaria de citar é o encontro do Almanaque de 1885 do Antônio Ferraz Costa, que a Associação Pro Memória tem uma cópia, conseguiu uma cópia para a cidade. É um almanaque importante, o primeiro almanaque itatibense do Antônio Ferraz Costa de 1885. E é um almanaque que ainda não está ao alcance das pessoas, porque foi descoberto, né, através do trabalho do Paulo na Biblioteca Nacional. Isso, né? O Pro Memória conseguiu fazer a microfilmagem desse almanaque, que em breve será devolvido também para que toda a cidade tenha conhecimento dele. E tem mais uma coisa que eu gostaria de que você falasse, que é a produção, que em fase final, no prelo de um livro importantíssimo, com as colunas da Associação Pro Memória, que vão sair logo, logo. Então, a Associação Pro Memória teve uma coluna no Jornal de Itatiba, que gentilmente, através do Mané Massaretti, nos deu um espaço nos anos 1988 até 1991, e lá semanalmente publicamos colunas falando da história de Itatiba, do que era necessário para preservar a memória de Itatiba, também no meio ambiente. E essas colunas se transformaram num livro agora, que será em breve editado e publicado. E lá, inclusive, tem uma coluna que fala da ferrovia também. E muita coisa interessante. Vai ser uma alegria quando chegar esse momento da entrega desse livro também, para que as pessoas tenham acesso a todas essas informações que nós produzimos durante esses anos. Mais um marco importante para a preservação da história de Itatiba. Exatamente. Né? Muito obrigado. Antes da gente terminar, uma coisa que pouca gente sabe, eu gostaria de ler um trechinho rapidinho aqui de como funcionava a saída, a chegada dos trens. Pouca gente sabe, pouca gente teve acesso a isso. A saída de um trem, na saída de um trem, o maquinista recebia um staff, que era um bastão do chefe da estação, contendo autorização escrita para a partida do comboio, bilhete que o maquinista, por sua vez, deveria entregar ao chefe da estação seguinte. Este, conforme a estrada estivesse desimpedida, entregava ao maquinista a permissão para prosseguir até a estação seguinte, e assim sucessivamente até o fim da viagem. Além disso, a partida de um trem era comunicada por telégrafo, de Louveira a Gonzaga, que era uma das estações, desta a Tapera Grande e, finalmente, desta a Itatiba. Um tintilar de campainha na estação central ali, na Marechal Deodoro, e os itatibenses já sabiam, o trem neste momento partiu de Tapera Grande. Também a marcha do trem obedecia aos sinais convencionais entre os próprios condutores. A parada era obrigatória em 2 estações do percurso, Luiz Gonzaga e Tapera Grande, para a troca do staff, do bastão. E nas estações menores, uma composição somente parava quando houvesse passageiro a embarcar, observação que ficava a cargo do maquinista, ou quando houvesse passageiro para desembarque. Nesse caso, ao ouvir o apito da locomotiva, o chefe do trem, que podia ser tanto Genico, Eugênio Tertuliano, quanto Fontana, quanto Tirico ou Tonho Franco, abeirava-se de um vagão e acenava com uma bandeirinha verde, significando siga, ou vermelha, significando pare. O maquinista atendia. À noite, as bandeirinhas eram substituídas por lanternas rubro-verdes de linguagem equivalente. O museu tem uma lanterna doada pela família Silveira Franco para fazer parte da exposição e podem comprovar isso. Dizem que certa vez o Tirico, que era um dos chefes da estação, trabalhava no trem noturno e quebrou o vidro da lanterna verde. O que ele fez? Muito astuto,
não ficou em apuros. Parou na Abadia, que era uma outra estação, caçou uma porção de vagalumes e tapou dentro de uma garrafa vazia. E a cada estação que o trem se aproximava, ele chacoalhava a garrafa, o maquinista vinha verde e passava e ia embora. Isso é só uma entrelinha a mais, escrita pelo grande memorialista José Ângelo Gotti. Mais uma coisinha. William Huggins, que constrói a nossa estrada de ferro, fez os viradouros tanto em Louveira quanto em Itatiba. Só que os viradouros, eles eram para máquinas menores, wagon, máquinas menores que essa, que é a Barão de Campinas. Então a Barão de Campinas não conseguia fazer virar nos viradouros que existiam, nem em Louveira e nem em Itatiba. O que acontecia? Ela vinha puxando a locomotiva, puxando o comboio todo para Itatiba de frente, normalmente. Quando ela tinha que voltar para Louveira, ela não conseguia virar, não tinha como virar. E o que ela fazia? Voltava puxando de costa. E isso ocasionou um apelido até engraçado. As pessoas de Louveira, quando ela pitava ali na rua, onde é a rua Luiz Gonzaga hoje, chegando na estação Nagari de Louveira, o pessoal de Louveira falava: vem chegando orgulhosa, porque ela chegava de costa. Mas era uma brincadeira feita entre os louveirenses e os itatibenses. Né? Entrelinhas da história. São entrelinhas da história que a gente vai contando. Maravilha. E vai aprendendo. Bom, antes de terminar, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Carlos, o Carlos Pedroso. Muito obrigado, Carlos, pela sua ajuda. Muito obrigado à empresa que permitiu que nós estivéssemos aqui fazendo a filmagem da Barão de Campinas preservada. Preservada aqui. Muito bem preservada. Agradecer ao nosso produtor, sempre gentil, sempre solícito, Luiz Uchoa, fica por trás das câmeras. Para finalizar, para a gente ir embora feliz, depois de ter reencontrado a Barão de Campinas. Você gostou do nosso canal? Gostou do nosso episódio? Clica lá no sininho, convide os seus amigos. É muito importante a sua presença no nosso canal, no YouTube, Entre Linhas da História PhD. Mais uma vez, o meu agradecimento ao Carlos pela ajuda que nos deu. E não esquecendo, né? Fique com a gente, porque no canal Entre Linhas da História, você conhece a minha, você conhece a sua, a nossa história. Forte abraço. Obrigado a todos.